Leituras do livro da Bíblia. Dando continuidade às leituras do livro da Bíblia, no livro de Judite, nos capítulos 3, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Escutemos-nos e lemos juntos neste exato momento. Judite 3. Então os reis e os príncipes de todas as cidades e de todas as províncias, da Síria, da Mesopotâmia, da Síria de Sobal, da Líbia e da Cilícia, enviaram seus delegados a Holofernes para lhe dizerem: cessa a tua indignação contra nós. Eis aí todas as nossas cidades, todas as nossas possessões, todas as nossas montanhas e colinas, nossos campos, nosso gado, nossos rebanhos de cordeiros e de cabras, nossos cavalos e nossos camelos, todos os nossos bens e nossas famílias. Tudo o que nos pertence depende de ora em diante de ti. Somos teus escravos, nós e nossos filhos. Venha a nós como um senhor pacífico e emprega os nossos serviços como te parecer melhor. Holofernes desceu então das montanhas com suas poderosas forças de cavalaria e apoderou-se de todas as cidades e de todos os habitantes do país. Levou de todas as cidades, para suas tropas auxiliares, homens valentes e escolhidos para a guerra. Era tão grande o terror daquelas províncias, que os principais e os magistrados de todas as cidades saíam com o povo ao seu encontro. E o acolhiam com coroas e archotes, dançando ao som dos tamborins e das flautas. Mas não conseguiram apesar disso abrandar a ferocidade daquele coração. Ele destruiu as suas cidades, e cortou os seus troncos sagrados. Pois Nabucodonosor havia-lhe ordenado que exterminasse todos os deuses da terra, para que só ele fosse chamado Deus por todas as nações que lhe conquistasse o poder de Holofernes. Ele, atravessando a Síria de Sobal, toda a Apameia e toda a Mesopotâmia, chegou aos idumeus, na terra de Gabaa. Depois de haver conquistado suas cidades, fez ali uma parada de 30 dias, durante os quais juntou todas as forças de seu exército. Judite 4. Ouvindo isso, os israelitas de Judá ficaram muito alarmados com a aproximação de Holofernes. O medo e o terror apoderaram-se deles, temendo que ele fizesse a Jerusalém e ao templo do Senhor o mesmo que ele fizera às outras cidades e aos seus templos. Mandaram mensageiros por toda a Samaria e seus arredores até Jericó, e ocuparam todos os cumes dos montes. Cercaram de muros todas as suas cidades e armazenaram trigo para poderem sustentar o combate. De seu lado, o sumo sacerdote Eliasim escreveu a todos os que habitavam defronte de Esdrelon, que está fronteira à grande planície vizinha de Dotem, e a todos os das terras pelas quais havia passagens, pedindo-lhes que ocupassem as vertentes montanhosas que davam acesso a Jerusalém, e que pusessem guarnições nos desfiladeiros por onde se pudesse passar. Os israelitas executaram todas as ordens de Eliasim, sacerdote do Senhor. Todo o povo orou fervorosamente ao Senhor. Os sacerdotes vestiram-se de cilício, as crianças prostraram-se diante do templo do Senhor, e cobriu-se o altar do Senhor com um cilício. Unidos de coração e de alma, clamaram ao Senhor que não entregasse seus filhos à rapina do vencedor, suas mulheres à devassidão, suas cidades ao extermínio, seu templo à profanação, e não permitisse que eles próprios se tornassem o opróbrio das nações pagãs. Eliasim, sumo sacerdote do Senhor, percorreu então todo o país de Israel e falou ao povo. Nestes termos, estais certos de que o Senhor vos ouvirá, se perseverardes jejuando e orando em sua presença. Lembrai-vos de Moisés, servo do Senhor, Amaleque, que confiava em sua força, em seu poder, em seu exército, em seus escudos, em seus carros e cavaleiros, foi derrotado por ele, não com a força das armas, mas com o poder da santa oração. Isso mesmo acontecerá a todos os inimigos de Israel, se perseverardes na obra que começastes. Com tais exortações, os israelitas puseram-se a orar diante do Senhor. Mesmo aqueles que ofereciam holocaustos ao Senhor,
faziam-no revestidos de sacos e com a cabeça coberta de cinzas. E todos rogavam a Deus, de todo o seu coração, que visitasse o seu povo de Israel. Judite 5. Holofernes, marechal do exército assírio, foi avisado de que os israelitas se dispunham à resistência e que haviam bloqueado as passagens dos montes. Explodiu então a sua cólera, e, cheio de furor, convocou os príncipes de Moabe e os generais dos amonitas e disse-lhes: Dizei-me quem é esse povo que ocupa as montanhas? E por que motivo foi ele o único dentre todos os povos do Oriente que nos desprezou, recusando-se a sair ao nosso encontro para receber-nos pacificamente? Aquior, chefe dos amonitas, respondeu-lhe: Meu senhor, se te dignas ouvir-me, dir-te-ei a verdade acerca desse povo que habita nos montes, e nenhuma mentira sairá de minha boca. Esse povo é da raça dos caldeus. Habitaram primeiramente na Mesopotâmia, porque recusavam seguir os deuses de seus pais que estavam na Caldeia. Abandonaram os ritos de seus ancestrais que honravam múltiplas divindades. E passaram a adorar o Deus único do céu, o qual lhes ordenou que saíssem daquele país e fossem estabelecer-se na terra de Canaã. Depois disso sobreveio a toda a terra uma grande fome, e desceram ao Egito onde, durante 400 anos, multiplicaram-se de tal forma que se tornaram uma multidão inumerável. Oprimidos pelo rei do Egito, e obrigados a trabalhar na fabricação de tijolos e de argamassa para a construção de suas cidades, clamaram ao seu senhor, e este feriu toda a terra do Egito com vários flagelos. A praga cessou, quando os egípcios os expulsaram de sua terra. Eles fugiram, o Deus do céu abriu-lhes o mar de tal modo que as águas tornaram-se de cada lado sólidas como um muro, e eles atravessaram a pé enxuto pelo fundo do mar. Entretanto, vindo em sua perseguição o inumerável exército dos egípcios, foi de tal maneira envolvido pelas águas que não escapou um sequer que pudesse contar à posteridade o acontecimento. Ao sair do Mar Vermelho, ocuparam os desertos do Monte Sinai, onde nunca homem algum pôde habitar, nem um ser humano se fixar. Ali, tornaram-se-lhes doces e potáveis as fontes amargas, e por espaço de 40 anos receberam um alimento vindo do céu. Por toda parte onde entraram sem arco e sem flecha, sem escudos e sem espada, Deus combateu por eles e venceu. Ninguém jamais pôde insultar esse povo, a não ser quando ele se afastou do culto do Senhor, seu Deus. Mas sempre que, ao lado de seu Deus, eles adoravam um outro, logo eram entregues à pilhagem, à espada e à vergonha. E todas as vezes que se arrependiam de ter abandonado o culto do seu Deus, o Deus do céu dava-lhes força para resistir. Finalmente, derrotaram os reis cananeus, jebuseus, ferezeus, Iteus, Eveus, amorreus e todos os valentes de Ezebom, e tomaram posse de suas terras e de suas cidades. Enquanto não pecavam na presença de seu Deus, eram bem-sucedidos, porque o seu Deus odeia a iniquidade. Há alguns anos, com efeito, tendo-se afastado da via em que Deus lhes ordenara caminhar, foram derrotados nos combates contra várias nações, e muitos dentre eles levados para o cativeiro. Mas converteram-se de novo ao Senhor, seu Deus, e depois dessa dispersão acham-se reunidos desde há pouco, retomaram a posse de suas montanhas e de Jerusalém onde está seu santuário. Agora, pois, meu Senhor, informa-te se esse povo cometeu alguma iniquidade na presença de seu Deus, e então subamos e o ataquemos, porque o seu Deus os entregará nas tuas mãos, e ficarão sujeitos ao teu poder. Mas se esse povo não está manchado de nenhuma ofensa para com o seu Deus, não o poderemos enfrentar, porque o seu Deus o defenderá e seremos o opróbrio de toda a terra. Calando-se Aquior, todos os grandes de Holofernes se indignaram e queriam matá-lo. E diziam entre si: quem é esse homem que pretende que os israelitas possam resistir ao rei Nabucodonosor e ao seu exército, sendo eles homens sem armas, sem força e ignorantes da estratégia? Para mostrarmos a Aquior que ele nos engana, vamos às montanhas, e,
quando tivermos capturado seus príncipes, passá-lo-emos com eles ao fio da espada. É preciso que toda a nação saiba que Nabucodonosor é o Deus da terra, e que não há outro fora dele. Judite 6. A estas palavras, Holofernes encolerizou-se e disse a Aquior: já que nos predisseste que a nação de Israel será defendida por seu Deus, vou mostrar-te que não há outro Deus fora de Nabucodonosor. Quando os tivermos ferido a todos como a um só homem, perecerás tu também com eles pela espada dos assírios, e todo o Israel desaparecerá contigo. Assim aprenderás que Nabucodonosor é o Senhor de toda a terra. A espada de meus soldados entrar-te-á pelos flancos e cairás transpassado no meio dos feridos de Israel. Se crês na verdade de tua profecia, não desanimes. E para que saibas que terás a mesma sorte que eles, serás desde já associado a esse povo, a fim de sofreres com eles os golpes de minha vingança, quando minha espada infligir-lhes o castigo que merecem. Então Holofernes ordenou aos seus homens que prendessem Aquior e o levassem a Betúlia para entregá-lo nas mãos dos israelitas. Os escravos de Holofernes tomaram-no e se foram através da planície. Ao se aproximarem dos montes, porém, saíram contra eles os atiradores de funda. E eles desviaram-se para os lados da montanha, onde ataram Aquior a uma árvore pelas mãos e pés, abandonaram-no ali amarrado, e voltaram para o seu senhor. Ora, os israelitas que desciam de Betúlia encontraram-no e, soltando-o, levaram-no para a cidade, puseram-no no meio do povo e perguntaram-lhe o motivo por que os assírios o deixaram amarrado. Naquele tempo, Betúlia era governada por Osias, filho de Mica, da tribo de Simeão, e por Carmi, também chamado Gotoniel. E, estando no meio dos anciãos e em presença de todo o povo, Aquior contou tudo o que tinha respondido quando Holofernes o interrogara, e como a gente de Holofernes quis matá-lo por ter ele falado assim. E como Holofernes, encolerizado, ordenara que ele fosse por esse motivo entregue aos israelitas, a fim de que, após a vitória sobre eles, ele fizesse perecer também Aquior com diversos suplícios, porque ele dissera que o Deus do céu era o defensor de Israel. Após essa narração de Aquior, todo o povo se prostrou com o rosto por terra em adoração diante do Senhor, e todos, unidos de coração, oraram ao Senhor com gemidos e prantos. Senhor, disseram eles, Deus do céu e da terra, vede o seu orgulho e olhai para a nossa humilhação, lançai os vossos olhos sobre os vossos fiéis. Acabada a lamentação, e terminada a prece do povo, que durou um dia todo, encorajaram Aquior, dizendo: o Deus de nossos pais, cujo poder proclamaste, conceder-te-á a recompensa de veres tu a ruína deles. Quando o Senhor nosso Deus tiver livrado os seus servos, que ele esteja também contigo no meio de nós, a fim de que vivas, tu e os teus, conosco, como for do teu agrado. Então Osias, despedida a assembleia, recebeu Aquior em sua casa e ofereceu-lhe uma grande ceia. E foram convidados a ela todos os anciãos, pois já tinha terminado o jejum, e comeram juntos alegremente. Depois foi convocado todo o povo e oraram durante toda a noite no lugar onde estavam reunidos, pedindo socorro ao Deus de Israel. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Judite, no capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10. Paz e bênçãos a todos.